Olá! Já parou para pensar que talvez seja possível ler uma cidade como se fosse um livro? É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos usar Curitiba como nosso estudo de caso para entender como os espaços, parques e prédios de lá contam a história e revelam a identidade do lugar. Pois é, essa é a grande pergunta que guia a nossa análise. E se a gente pensar na cidade não só como um lugar para morar, mas como um texto, sabe? Cheio de símbolos, só esperando para serem lidos? Cada praça, cada monumento vira uma frase nessa história. E olha, essa ideia não saiu do nada. Ela tem uma base bem interessante. Como diz o professor Alan Ribeiro, os espaços de uma cidade não são só um cenário de fundo. Eles são, na verdade, ferramentas para a gente entender a sociedade. O que se escolhe construir, o que se decide preservar, tudo isso revela os valores de um lugar. Então, para guiar essa nossa investigação, a gente tem um roteiro. Primeiro, vamos entender essa premissa de ler a cidade. Depois, vamos atrás das pistas, olhando o verde, a arquitetura, os espaços sociais. E no final, a gente junta tudo para decodificar a identidade de Curitiba. E aqui começa a nossa investigação. A ideia central é essa. Vamos tratar a cidade como um texto e os seus pontos mais famosos como pistas, para entender como as pessoas se relacionam com o ambiente que elas mesmas construíram. No fundo, o que a gente está fazendo aqui é uma espécie de análise sociológica. Não é só sobre olhar umas fotos bonitas. A gente vai tentar interpretar como esses lugares icônicos refletem e, ao mesmo tempo, influenciam a vida social, os valores culturais e até a economia da cidade. Nossa primeira leva de pistas nos leva direto para os famosos parques de Curitiba. E eles são muito mais do que só áreas de lazer, viu? Eles são uma declaração bem clara sobre como a cidade se relaciona com a natureza. E que exemplo melhor para começar do que o Parque Barigui, não é? Conhecido como o Quintal dos Curitibanos, ele é super famoso por suas moradoras mais ilustres, as capivaras. Elas viraram um símbolo não oficial da cidade, e essa convivência tranquila ali no parque mostra de um jeito incrível uma harmonia rara entre a vida na cidade e a vida selvagem. Agora, vamos para o Parque Tanguá. Olha, esse lugar foi construído onde antes era uma pedreira. A escala e a beleza daqui são de cair o queixo. É uma transformação radical de um espaço industrial num verdadeiro oásis público. Então, a grande sacada do Tanguá é o que ele representa. É a recuperação de uma cicatriz da indústria que foi integrada perfeitamente com a natureza. Tudo isso para criar um espaço de lazer para todo mundo, com um mirante que parece um espelho para o céu. É literalmente uma história de redenção ambiental contada pela paisagem. Mudando de assunto, vamos para a nossa segunda pista, a arquitetura. Porque as construções mais famosas de Curitiba não são só funcionais, elas são verdadeiras declarações artísticas e culturais que definem a imagem da cidade para o mundo todo. Dá uma olhada nessas duas estruturas. De um lado, o Jardim Botânico, aquela estufa de vidro e aço que foi inspirada no Palácio de Cristal de Londres. Do outro, a Ópera de Arame. São materiais bem parecidos, mas com propósitos totalmente diferentes. Um celebra a natureza, o outro, a arte. Juntos, eles criam uma assinatura visual única para a cidade. E o mais curioso da história da Ópera de Arame é que, assim como o Parque Tanguá, ela também foi construída numa pedreira desativada. Esse tema de recuperação criativa, de transformar uma ferida da indústria em algo belo, essa é uma pista que aparece de novo e diz muito sobre a identidade da cidade. E claro, falando de arquitetura não tem como não mencionar o Museu Oscar Niemeyer, o MON. Com o apelido de Museu do Olho, seu design super arrojado e o fato de ser o maior museu de arte da América Latina manda um recado bem claro. Curitiba se vê como um grande centro de arte e cultura. Mas a identidade de uma cidade não é feita só de natureza e concreto, né? É feita principalmente de gente. E nossa terceira pista nos leva exatamente para esses espaços onde a comunidade, a história e o dia a dia se encontram e se misturam. Essa aqui é a Rua 15 de Novembro, a famosa Rua das Flores. E ela é muito mais que uma rua bonita. Ela representa uma ideia que, na época, foi revolucionária para o planejamento das cidades. A história dessa rua é fascinante. Pensa só, ela era uma rua normal, cheia de carros e comércio, e se transformou no primeiro grande calçadão do Brasil. Foi uma decisão muito ousada para a época, que colocou as pessoas, e não os carros, no centro de tudo. É uma pista clara de um foco no bem-estar da comunidade.
A identidade de Curitiba também é muito marcada pela sua diversidade. Lá no Parque Tingui, a gente encontra o Memorial Ucraniano. Essa réplica de uma igreja ortodoxa é uma homenagem muito bonita à forte imigração europeia e mostra uma cidade que faz questão de celebrar suas diferentes raízes culturais. E por fim, a gente chega no Largo da Ordem, o coração histórico da cidade. Com aquela feira de domingo e a arquitetura preservada, é aqui que o passado e o presente se encontram, onde a história não está trancada no museu, mas está viva, pulsando nas ruas. Ok, a gente já coletou um monte de pistas. Agora é a hora da grande revelação. Vamos juntar tudo que a gente viu para tentar montar um retrato completo da identidade de Curitiba. Então, vamos amarrar tudo isso. O Parque Barigui nos fala sobre harmonia com o meio ambiente, a Ópera de Arame sobre inovação e recuperação de espaços, o MON sobre um compromisso com a cultura, a Rua 15 sobre o foco na comunidade e o Memorial Ucraniano sobre a celebração da sua herança. Juntas, essas pistas formam o que a gente pode chamar de DNA da cidade. E o mais legal é que a própria cidade ajuda a gente a ler essa história. A linha turismo, aquele ônibus de 2 andares, não é só para turista, não. Ele conecta fisicamente todos esses pontos, costurando todas as nossas pistas numa história única e coerente que a cidade conta sobre si mesma. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Agora que a gente fez esse exercício de ler uma cidade, vale a pena olhar ao nosso redor. Quais são as pistas que estão no nosso ambiente? Que histórias os parques, os prédios e as ruas por aí estão contando? Qual é a identidade que está escrita na paisagem da nossa cidade?